você que está nos ouvindo. Sou Heloísa Portugal e esse é o nosso podcast Pode Falar Direito, um programa criado para você com as respostas às suas perguntas sobre direito, falado de forma simples e direta. Não tenha vergonha de perguntar, pois não teremos para responder. Esse podcast é realizado pelo curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, em parceria com a Rádio JFM. Toca a vinheta, vamos ao episódio de hoje. Olá pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre a colaboração premiada. Eu sou a Gabriela Ferraz, aluna do 8º semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. A colaboração premiada, regulada pela Lei 12.850 de 2013, trouxe grande impacto ao processo penal brasileiro, sendo imprescindível para sua efetividade a filtragem constitucional, especialmente sobre o respeito aos direitos fundamentais. Isso porque a Constituição de 88 representa um marco civilizatório, incorporando ao ordenamento jurídico brasileiro diversas garantias fundamentais, até então objeto de tratados internacionais, devendo a legislação anterior e posterior a ela receber uma verificação de compatibilidade para que seja admitido. Destaque para a importância que a Operação Lava Jato teve na geração de controvérsias concretas sobre o tema. Conosco hoje temos o professor Paulo Afonso, que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e professor de pós-graduação da UCDB. Tudo bem com o senhor? Olá, Gabriela, tudo ótimo, obrigado pelo convite do podcast, estamos aqui para ajudar no que for possível. Eu sou Leônidas Melo, aluno do 3º semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas. Eu sou o Felipe, aluno do 7º semestre no curso de Direito pela UFMS, campus Três Lagoas. Professor, nós sabemos que a colaboração premiada está embasada na Lei 12.850 de 2013 e foi criada no intuito de possibilitar práticas e instrumentos eficazes na obtenção de provas. Sendo assim, quais crimes admitem colaboração premiada? Bom, Leônidas, a sua pergunta é muito pertinente, porque, primeiro, é importante a gente lembrar que, desde a Constituição de 88, o legislador vem tentando criar meios para a justiça criminal negocial no Brasil, sendo a delação premiada só uma delas. Nas tentativas anteriores, sempre havia a previsão legislativa para crimes específicos, seja extorsão mediante sequestro, crimes do sistema financeiro, tráfico de drogas, mas a Lei 12.850, ela representou uma guinada nisso, porque ela foi elaborada no Brasil como uma forma de atualização no combate ao crime organizado, com a finalidade de incorporar ao direito interno tratados internacionais de que o Brasil já fazia parte, como as convenções de Mérida e Palermo. Então, nessa nova lei, a colaboração premiada, ela tem uma natureza jurídica de negócio jurídico processual, é um acordo mesmo. E o legislador, ele não restringiu o crime, mas a gente tem que se lembrar que a lei, ela foi destinada às organizações criminosas. Então, cabe ao MP a avaliação cuidadosa se a colaboração premiada é adequada, é necessária e proporcional ao caso concreto. Professor, a referida lei trata das organizações criminosas e, mais especificamente no seu artigo 4º, a gente encontra a colaboração premiada. O que a gente gostaria de saber, e eu creio que a maioria dos nossos ouvintes também, é a questão dos benefícios penais que podem ser oferecidos ao acusado. Quais que seriam eles? Olha, muito importante a sua pergunta e provavelmente vai ser a resposta mais demorada desse podcast, porque a lei de organização criminosa, ela é muito problemática nessa parte dos prêmios. Por quê? Um dos princípios regentes do processo penal é o princípio da indisponibilidade. Esse princípio da indisponibilidade, ele é previsto pelo processo penal tradicional, em que não cabe à acusação a negociação ou a discricionariedade acerca do objeto ali que se busca a solução, o crime, né?
Já na justiça criminal negocial, eu tenho a negociação como uma forma de otimização dos resultados do processo. E essa otimização, ela tem que ter a sua regulação pela lei. Então, a lei de organização criminosa, ela elege a sentença como o ponto divisor entre os prêmios possíveis. E aí, na lei, eu tenho ali que antes da sentença, se a colaboração premiada for estabelecida antes da sentença, é possível o perdão judicial completo, a redução de pena de até 2/3, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o não oferecimento da denúncia, desde que o réu não seja líder da organização criminosa e seja o primeiro a colaborar. Depois da sentença, se a colaboração premiada for estabelecida após a sentença, eu tenho aí prêmios mais restritos. Eu tenho a possibilidade de redução de pena até a metade e também a possibilidade de progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Só que isso é o que está na lei, mas basta você pesquisar na internet que você vai verificar que a Operação Lava Jato, e aí a importância disso para o estudo concreto, ela utilizou muito de colaboração premiada e foi bastante criativa no estabelecimento de prêmios aos seus colaboradores. Os tribunais superiores, eles admitiram essa criatividade e têm chancelado esses acordos. Então, grosso modo, esses prêmios que eu acabei de mencionar, que são os dispostos na lei de organização criminosa, eles acabam adquirindo um caráter exemplificativo. Mas, também atento a essa criatividade exagerada da Operação Lava Jato, o Congresso Nacional aprovou o pacote anticrime em que ele inseriu 3 restrições aos prêmios. Então, desde 2019, são consideradas nulas cláusulas de acordo que violem os critérios de definição de regime inicial de cumprimento de pena. Então, o sujeito foi condenado a 30 anos, mas como ele é colaborador, ele vai começar em regime aberto. Isso não é mais possível. Regras para cada um dos regimes previstos no Código Penal ou na lei de execução penal, porque a Lava Jato ela também previu regimes prisionais com critérios diferenciados e requisitos para progressão de regime. Então, essas três cláusulas, elas são vedadas hoje em dia. Então, eu tenho aí um rol exemplificativo na lei, mas o Supremo Tribunal Federal e o STJ já disseram que a gente pode ampliar isso, só que a lei agora ela veda essas 3 possibilidades. Gostaria de fazer uma pergunta sobre as exigências que se faz em cima dessa colaboração premiada para que se conceda esses benefícios, é que a gente pode assim chamá-los. A Lei 12.850, ela não traz esses requisitos, essas exigências de uma forma organizada, mas a gente consegue aí elencar 6 principais exigências para que se efetive a colaboração premiada. A primeira delas é a confissão, porque não se admite que alguém queira colaborar com o crime sem que tenha reconhecido a sua própria conduta, porque se ele se considera inocente, ele não deveria buscar nenhum benefício penal. A segunda delas é a incriminação de terceiros, porque se você pensar na colaboração premiada exclusivamente como uma forma de eu confessar um crime e receber a pena, a gente está na barganha do sistema do common law. Então, na colaboração, eu tenho necessariamente que incriminar terceiros, os comparsas, no caso. O terceiro requisito é a voluntariedade. E aí, voluntariedade é simplesmente a ausência de coação física ou moral. Importante destacar que o fato da pessoa estar presa não quer dizer que ela perdeu a voluntariedade. Afinal de contas, ele pode muito bem continuar preso e não colaborar. O quarto requisito citado pela doutrina é a inteligência, mas não confundam isso com a inteligência do colaborador ou do MP. Inteligência é simplesmente o pleno conhecimento do colaborador do que lhe é imputado e as consequências jurídicas daquele acordo para si. E o quinto, a adequação. É uma verificação de que haja elementos de prova que justifiquem aqueles prêmios dados. Então, não basta a versão do colaborador, ele tem que trazer ali os elementos de corroboração.
E, por fim, é autoexplicativo a assistência de um defensor técnico, seja um advogado, seja um defensor público. Muito legal, professor, essas informações que o senhor está trazendo para a gente. Eu até acho que essa minha pergunta tem relação com a que acabou de ser respondida, mas eu vou perguntar. Quando é ofertada ao indivíduo a colaboração premiada, a efetividade das informações prestadas por ele se torna necessária para que o benefício seja concedido? Muito interessante a sua pergunta, Gabriela, porque é praticamente o dilema de toda a colaboração premiada. Afinal, a colaboração gerou prêmios ao colaborador, mas ela foi efetiva? E a gente tem vários exemplos aí no noticiário e nas pesquisas de internet que demonstram colaborações que não foram. Então, a efetividade das informações prestadas, ela é realmente um dos elementos sensíveis da colaboração premiada. Mas a gente tem que se lembrar que a colaboração ela não é uma prova em si. Ela é, pela própria dicção do artigo 3º, um meio de obtenção de prova. Então é prudente que o promotor de justiça ou o delegado de polícia que estiver negociando tenha consciência dessa necessidade de corroboração. Por quê? No momento da homologação, não é possível você afirmar a efetividade daquelas informações, porque a efetividade dessas informações, elas dependem do devido processo legal contra o delatado. Então, a gente tem que ter um cuidado para que, no momento da homologação, haja, pelo menos, indícios de que aquilo que foi delatado se sustenta. O delator, ele trouxe ali fotografias, e-mails, mensagens de celular, alguma coisa que corrobore a sua versão. Mas não dá para a gente sonegar do delatado o direito de se defender na ação penal. E existem casos emblemáticos, e todos se lembram do caso contra o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o reitor Cancelier. Ele foi baseado em delação premiada. E o caso foi tão insano que o reitor acabou se suicidando, e depois as investigações demonstraram que o reitor não tinha feito absolutamente nada de errado. Outro caso muito emblemático também foi do Antônio Palocci, cuja delação premiada foi negada pelo próprio MP, e aí depois ele foi até o delegado de polícia, o delegado de polícia acreditou na versão dele, mas posteriormente os elementos informativos que ele trouxe não se demonstraram críveis, não havia elemento de corroboração de nada daquilo. Ótimo, professor. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Bom, de mensagem para os ouvintes sobre a colaboração premiada, eu quero deixar claro que ela não se trata de uma panaceia que vai solucionar todos os males da justiça criminal, mas apesar do seu uso, de certo modo, exagerado na última década, ela é um importante instrumento para o combate ao crime organizado. Então, cabe aos operadores do direito, e principalmente aos delegados e aos promotores que vão utilizar ela diretamente com os suspeitos, indiciados e réus, estudar a fundo técnicas de negociação e principalmente o direito probatório, para saber o que ali pode ser provado, o que ali pode ser corroborado, porque ela é um instrumento muito poderoso, muito importante para o processo penal. A justiça criminal negocial é um caminho sem volta, ela veio para ficar, mas ela não é a solução para todos os processos. E esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado, professor Paulo, pela sua presença, sua colaboração, enriquecendo o nosso conhecimento acerca do tema. E, pessoal, fica ligado, sintoniza aí o nosso canal e muito obrigado. E chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, do Pode Falar Direito. Envie sugestões, dúvidas através de nossas redes sociais ou mesmo das nossas rádios parceiras. Escute os nossos programas anteriores e também se atualize. Estamos nos principais distribuidores, Spotify, Deezer, Google Podcast. Participe. Venha conosco. Pode falar. Até a próxima.